1 Coríntios, capítulo de número 11. Quero compartilhar algo de Deus para com a vida de vocês, que ainda sobre a nossa série sobre adoração, eu quero falar sobre dois pontos importantes ao que diz respeito à adoração, que é para o alto, o louvor congregacional, e ainda sobre a dinâmica vertical. Quero falar sobre quando nós adoramos, liberamos graças espirituais e uma comunhão com Deus sobrenatural. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 ao 11. Eu vou ler aqui na minha versão, vai ser colocado o data show. Eu vou ler primeiro o data show e depois eu leio a minha versão. Diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Há outras versões que há de dizer que é para benefício de todos. Verso 8 diz o seguinte: porque a um é dada palavra de sabedoria, a outra palavra de conhecimento. Verso 9 vai dizer que a outro, pelo mesmo Espírito, é dado a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro a realização de milagres, outro profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas e a outros interpretação de línguas. E verso 11 final diz: mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Senhor, fale conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, querido, veja, eu vou ler aqui a minha outra versão, que diz o seguinte: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. Todos quem? Da congregação. A um, o Espírito dá capacidade de oferecer conselhos sábios. Quantos precisam dar conselhos sábios para a sua família? Dá um glória aí. Até para a esposa, para o marido, para os filhos, para os amigos no trabalho, não é verdade? A um outro é dada a capacidade para conselhos sábios, a outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. Nós estamos falando daquilo que é bíblico. Verso 9, há um mesmo Espírito da grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a mensagem, dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Quinta, nós falamos sobre o segundo ponto, o segundo motivo que nos leva a nos reunirmos como congregação, que é sobre a presença. Os anjos, em capítulo 4, verso 8 de Apocalipse, ficam incansavelmente declarando dia e noite, diante da presença que Ele é santo. Moisés vai dizer para nós em Êxodo 33, verso 15, se não nos acompanhares, Senhor, pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o teu povo e eu contamos com teu favor, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. A presença de Deus distingue a gente de qualquer outro povo desse mundo. A presença de Deus é a marca da igreja, e se a igreja não tem a presença de Deus, ela pode fechar a porta. Isso é importantíssimo. Dito o exemplo de quinta-feira, que tinha uma igreja tão preocupada com a ação social, que elas começaram a vender sanduíches para os moradores de rua. Só que o sanduíche era tão bom, cozinhavam tão bem quanto Francisco, né? Uma coisa maravilhosa, que outras pessoas que não eram moradores de ruas começaram a comer lá também. De uma tal maneira que a igreja começou a colocar toda a sua energia em fazer sanduíches para vender. 2 anos, a igreja deixou de ser igreja e se passou a virar um restaurante.
deixou de ser igreja e se tornou um restaurante. Por quê? Porque a presença não era a prioridade, mas o ganho que eles tinham com a venda de sanduíches se tornou prioridade a eles. Se a igreja não prioriza a presença, pode fechar, porque não é mais igreja. O que molda a gente, o que nos diferencia é a presença de Deus dentro da nossa igreja. Você crê nisso? É o que nos diferencia dos outros, de todas as reuniões, é a presença de Deus. E hoje eu quero falar sobre mais 2 motivos do louvor congregacional. E o primeiro é o que acontece quando a presença de Deus toma conta do lugar. O que acontece quando a presença de Deus ela toma conta de todo o ambiente? A liberdade. Repita comigo, liberdade. Liberdade, a liberdade. É algo que a gente se sente feliz, a gente se sente, sabe, algo diferente acontece. E hoje, o que a palavra nos ensina é que o Espírito se manifesta de forma tão poderosa que ele libera graças espirituais. Quando nós louvamos em congregação, olhando para o alto, que é o primeiro motivo do louvor congregacional, olhando para Deus, quando nós ansiamos pela sua presença, desejamos a sua presença, que é o motivo de número 2, Deus desce de uma tal maneira que há liberdade. Quando há liberdade, coisas sobrenaturais acontecem, onde o Espírito Santo libera graças espirituais. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil a quem? A igreja, a congregação, essa família. A minha versão diz: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Então, quando a presença de Deus ela adentra no local, quando nós a sentimos, o Espírito Santo começa a dar a cada um de nós dons sobrenaturais. A liberdade de uma tal maneira que o Espírito vai nos preenchendo de coisas sobrenaturais. E aí eu quero pontuar algumas delas que Paulo mesmo explica a nós, porque são diferentes dons. O primeiro, ele começa dizendo que pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, conselhos sábios. Eu não sei se em algum momento da vida de vocês, estando na igreja, do nada, ou você cantando na oração, ou em algum momento do culto, você está ali cantando a Deus e alguma situação vem à sua cabeça. Alguma causa, alguma situação familiar no seu trabalho vem à sua cabeça. E ao mesmo que vem isso à cabeça, vem junto um direcionamento. Já aconteceu isso com você, sim ou não? É quando o Espírito Santo adentra a nossa vida de uma tal maneira que ele traz uma situação familiar e te dá um direcionamento. Porque quando a presença de Deus vem, o Espírito de Deus vem e nos dá conselhos sábios. Aquele momento você está orando e Deus fala assim: abraça sua filha e diz que ela é amada. Aí você fala: mas eu amo minha filha. Mas talvez você não saiba, você tem abraçado muito pouco seus filhos. E o Espírito Santo está dizendo: vá abraçar eles. Diga o quanto você ama. Diga o quanto ela é quista por você. Faça isso, porque esse é o conselho do Espírito a nós. E nós, uma vez recebendo esse conselho, nós vamos chegar nos nossos filhos e vamos dizer a ele: eu te amo você. Palavras de validação, já falei isso com vocês. Palavras de validação. O que faz com que Jesus vença no deserto é quando o Espírito Santo desce na hora do batismo e Deus vai dizer do céu: esse é o meu filho amado em quem eu me compraz. E aí quando ele ouve aquela palavra de validação, ele entra no deserto, ele sai mais que vencedor. Às vezes os nossos maridos, os nossos filhos, as nossas esposas precisam de palavra de validação da sua pessoa para que eles consigam vencer os desafios da vida. E são conselhos que o Espírito Santo traz a nós. Não somente a isso, mas a outros também. Ele dá palavra de conhecimento. E aí ele está trazendo algo muito mais profundo. Veja, verso 8, ele vai dizer o seguinte: olha que coisa fascinante. A outro mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, algo mais profundo. E aí nós estamos falando de nós. Eu gosto de interpretar dessa seguinte maneira: em determinado momento do culto, seja na pregação, seja no abrir o culto em que o pastor lê um texto bíblico, a gente está ali e algo é lido e você fala: meu Deus, eu estava passando por isso e agora eu entendi o caminho que eu devo seguir para lidar com esse problema pessoal. Quando a palavra de Deus vem sobre nós e ela traz luz às nossas dificuldades, a palavra de conhecimento, algo da parte de Deus, através da Bíblia. Não é um vento que falou no seu ouvido, abre o capítulo 5, verso... Não, é algo que a Bíblia te diz: olha, é isso que você precisa. Às vezes, de fato, em algum momento, vem um texto à sua memória, você lê e fala: meu Deus, aqui está a resposta que eu preciso.
É isso, é quando o Espírito Santo desce, quando nós adoramos a Deus, olhando para o alto, com cabeça erguida, mãos levantadas, como nós aprendemos no primeiro domingo da série, no segundo, onde a presença de Deus manifesta, o Espírito Santo desce e dá para nós conselhos, dá para nós uma palavra direcionada, e não somente isso, a outros, verso 9, Ele dá fé, a outros Ele dá fé. E quando eu falo de dar fé, ele não está falando sobre fé para salvação, que é crer em Cristo, mas ele está falando de uma fé para vencer o medo. É uma fé que nos impulsiona, é uma fé que nos levanta, é uma fé que nos motiva, é uma fé que tira de nós a covardia. É o que Paulo vai dizer a Timóteo, lá no capítulo de número 2, ele diz, olha, porquanto, 2 Timóteo, porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. É quando eu e você estamos dentro da igreja, estamos com tanto medo, com tanta insegurança, mas no momento da adoração, a gente é impulsionado, levantado, o Espírito Santo fala de uma tal maneira que nós somos tomados de autoridade. Quantos já sentiram isso? Não é maravilhoso? É bom demais. Você estava sentindo cabisbaixo, mas quando você começou a cantar com louvor, parece que foi saindo tudo. E você começou a se sentir mais à vontade na presença de Deus, mais confiante naquilo que Deus tem para nós. Quantos de nós chegamos aqui entristecidos e saímos daqui alegre depois de uma canção? É ou não é verdade? A canção que nós iniciamos, eu falei, gente, canta essa música. Espírito é Espírito que desce como fogo. O fogo de Deus nos impulsiona. Ele nos faz levantar, Ele muda a gente por inteiro. É um fogo que nos anima. E isso é uma das coisas que acontece dentro do culto. Tem muitos crentes com medo. E a adoração libera graças espirituais que nos fortalecem. Nós precisamos cantar para que em nome de Jesus tudo isso saia dentro de nós. Como diz o dito popular, quem canta os males, canta. Está com medo? Vai cantar o Senhor. Está ansioso? Vai cantar para o Senhor. Porque enquanto você canta, você envolve o Espírito, a liberdade, o Espírito Santo dá a vocês dons de fé, de impulsionar, de dar coragem e ousadia dentro da sua vida. Ele vai dizer o seguinte, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, ele vai dizer, no verso de número 9, as seguintes palavras, olha que coisa fascinante, veja, a outro pelo mesmo Espírito é dado a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, verso adiante, ele ainda além de falar de dons de curar, também de realização de milagres. Você sabe que quando Paulo escreve isso, ele está dizendo claramente para uma igreja que entendia que os dons é para usufruto individual, mas não para a comunidade. Então as pessoas queriam os dons para usufruto individual. Olha, chegou o homem curador, chegou o homem disso, daquilo. Mas o que Paulo está dizendo aqui, e eu acho isso importante a gente frisar, que os dons são concedidos para a igreja em benefício de toda a igreja, para toda a igreja. É interessante que quando Paulo escreve aqui, ele deixa bem claro aos coríntios, e em especial, eles precisavam ser lembrados disso, pois usavam os dons espirituais de maneira egoísta, para promover a si mesmo, e não para a comunidade, não para o uso da comunidade. Por isso que Paulo vai dizer no verso 9, olha, os dons de curar, e não curadores de enfermos. O Espírito Santo não vai descer para gerar curadores de enfermos, não. Ele vai gerar dons de cura. Quando no meio do culto, talvez você está ali adorando, sentindo a presença de Deus, e talvez o Espírito Santo vai dizer para Cassie vai lá orar pelo fulano, e aí ela fala, meu Deus, mas como é que eu posso orar? Eu não tenho um dom de cura, eu não sou um curador. Não é isso. O Espírito Santo, ele desce, ele tem uma tal liberdade, e se você estiver na mesma frequência, na mesma sintonia, você vai orar, e quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Não é você, mas é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo está dizendo para uma igreja que tinha dons espirituais, vários dons, mas era uma bagunça. Ele vai dizer que no momento em que nós adoramos, no momento que a presença de Deus adentra no ambiente, o Espírito Santo sente tanta liberdade que ele vai dando dons de cura para pessoas que nunca oraram por milagres. Vai dando autoridade para pessoas que nunca teve coragem de impor as mãos sobre alguém. Porque não tem a ver com você, mas tem a ver com o ambiente que você está. Porque quando a presença de Deus está, a atmosfera muda. Dons de curar e de curar enfermos, de
sinais e maravilhas. E aí ele vai dizer que a outros Deus dá o dom de profecia, a outros o dom de discernir os espíritos, a outros a variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Profecia, aquilo que no momento do culto você está ali orando, cantando, e aí seja um ministro, ou seja um pastor, fala assim, declara sobre sua vida que você vai ser vencedor em Cristo Jesus, declare diante das montanhas que você vai vencer. Você está profetizando ao dizer isso. É um dom, o Espírito Santo vai te dando uma autoridade. E é engraçado porque talvez em casa você diz assim para o medo, eu vou te vencer. Mas aí você fala com tanto medo que você fala até finamente, fala até mansamente. Mas quando você está no ambiente da congregação, você começa a falar alto, se posiciona, você fala com autoridade. É ou não é verdade? Aqui a gente ouve falar, você vai expulsar demônios, você fala, glória a Deus. Aí chega em casa, parece que você treme. Acho que o ambiente muda, né? A gente não se sente mais corajoso. Mas no ambiente da congregação, nós somos impulsionados a profetizar. Quantos de vocês já profetizaram no meio do louvor, dizendo, Senhor, essa canção que diz, Santo Espírito, desce como fogo, Espírito, desce como fogo, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que o seu fogo descerá sobre minha casa, e a gente declara com autoridade, com poder, mas quando a gente chega em casa, a gente olha a realidade, às vezes a gente nem fala, né? Se fala, a gente fala até para dentro. Mas quando nós estamos na presença, o Espírito Santo desce, e dá a nós graças espirituais para chegar aqui e declarar com autoridade, o Senhor vai descer com o seu Espírito sobre a minha casa, eu profetizo e eu declaro isso em nome de Jesus. Autoridade, aqui é o lugar de autoridade, Deus impulsiona a gente a isso. A outro, o dom de discernir os espíritos. Pastor, eu sinto que aquilo não é de Deus, eu sinto que isso aqui está incomodando, eu sinto que espiritualmente isso está me perturbando, eu sinto que a palavra que eu ouvi quando saí de casa não foi uma palavra profética, eu sinto que aquilo que foi dito durante a semana não é de Deus. Deus vai te dando discernimento. A outro, a variedade de línguas. Tem gente que fala em línguas, eu sei que alguns aqui ficam um pouco até meio inquietos, meio ficam em silêncio, porque falar, sei lá, não sei se esse é ambiente para isso. Querido, aonde o Espírito Santo está, há liberdade. Não se prende porque um está te olhando, manda ele olhar para Deus e vai, deixa o Espírito Santo te levar na adoração em nome de Jesus. E há outro também, interpretação de línguas. Tudo isso somente no ambiente da adoração da igreja, isso na sua casa, isso no seu trabalho, aonde a presença de Deus está, o Espírito Santo sente liberdade. E por favor, não me entenda mal, não estou sugerindo que nosso louvor convence Deus a liberar seus dons na igreja, não. Mas uma coisa uma verdade, é que um culto de adoração vai promover uma atmosfera de uma tal maneira que a presença de Deus faz com que o Espírito Santo se mova em liberdade. Olha o que vai dizer o verso de número 11, 1 Coríntios 12, 11. Você pode ir lá, Carlão, por favor? Mas um só Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as individualmente conforme... É o que Paulo está dizendo. Quando o Espírito Santo ele vem, ele se sente numa tal liberdade, que aqueles que antes tinham medo, são impulsionados com uma força, com poder e autoridade. Aqueles que antes vieram cabisbaixos, quando chegam aqui, parece que na adoração algo desce sobre nós, algo não, né? O Espírito Santo desce sobre nós de uma tal maneira que a gente adora de forma sobrenatural. Eu creio em nome de Jesus, que enquanto você chegar nesse lugar e você adorar, Deus vai te dando força e autoridade. Quem recebe isso, dá uma glória a Deus. Fala para o seu lado assim, quando você vier, Deus vai te encher de autoridade. Fala para o seu lado, quando você vier, você vai se encher de autoridade, coragem, ousadia, adoração congregacional libera dons espirituais. Aí eu pergunto, quantos precisam de discernimento aqui? Quantos precisam de sabedoria, misericórdia? Eu preciso muito de discernimento, sabedoria. Eu preciso de dom de línguas, eu preciso de dom de profetizar. Senhor, há momentos em que eu chego em casa, ou há situações da vida que eu preciso urgentemente profetizar sobre a minha família.
Eu preciso profetizar sobre o meu trabalho, sobre a minha família, sobre o casamento, sobre finanças. Eu preciso disso. Eu não posso me acovardar. E quando eu vou para o louvor, eu sou impulsionado para quando eu sair daqui, eu começo a profetizar não somente sobre a minha vida, mas sobre os meus. Chegar para um amigo e dizer: olha, eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Você vai vencer esse desafio, vai vencer essa luta. Ele vai olhar para você, mas da onde sai a autoridade? É o Espírito Santo de Deus que me toma por inteiro quando eu vou para a casa do Senhor adorar. É isso. Veja, tudo por meio da adoração congregacional. Mas há mais uma coisa que o Espírito Santo proporciona a nós no ambiente da congregação. Esse para mim é o mais lindo de todos. Então, a primeira coisa, eu chego na igreja, eu confesso ao Senhor, porque o momento do culto é para Ele, não é para mim. Tem que chegar no culto aqui, como já falamos: ai Senhor, olha para mim. Não, faça isso antes de começar o culto. Vai orar, ore no altar, ore no seu banco, para quando começar o culto, cabeça erguida, mãos levantadas, porque Deus quer ver a sua face, Deus quer ver seu rosto estendido. Que pai é esse que gosta de ver o filho de cabeça baixa? Momento de encontro, momento de comunhão. Levanta a cabeça, pelo amor de Deus. O que te entristece? O que eu posso fazer? Você está na presença para entregar algo a Deus. Eu não vou entregar algo a Deus assim, não. Eu não estou falando de temor, pelo contrário, é liberdade na casa do Senhor. O momento de cantar a Deus é um momento de liberdade. O momento de confissão é de muito temor. Por isso, ore antes, adore, chore, confesse os seus pecados, para depois você entrar com uma alegria. Adorar a Deus, cantar a Deus, porque eu estou olhando para o alto, eu estou dando para Deus, eu estou entregando para Deus. O momento de adoração é algo que eu dou a Deus, não é para mim, não é para ficar me servindo, é para servir a Deus. E quando eu sirvo a Deus, a presença de Deus é o que eu mais desejo. Senhor, eu vim sentir a sua presença, eu vim sentir o teu querer, eu quero sentir isso que os anjos sentem dia e noite, de uma tal maneira que eles cantam incansavelmente que tu és santo. Eu preciso disso, para que depois o resultado disso é que a presença vem, o Espírito Santo sente tão à vontade que nós começamos a receber dons espirituais. E por fim, o motivo de cantarmos como congregação é porque nós vamos ter comunhão com Deus. Nós adoramos para abrir canais de comunicação com Deus, comunhão com Deus. Esse é o quarto e último motivo. Quando nós nos vestimos para ir para a igreja, nos arrumamos para ir para a igreja, nós podemos estar muito bonitos, elegantemente bem arrumados, mas talvez o coração está totalmente distante de Deus. Talvez o nosso entendimento e o que eu tenho ensinado é que igreja é lugar de encontro. Igreja é lugar de encontro. Então, quando nós estamos vindo para esse lugar de encontro, é bem provável que alguns já passaram vários dias sem falar com Deus. É bem provável que você nem leu a Bíblia durante a semana. É bem provável que a sua falta de oração fez com que o inimigo mastigasse você a semana inteira, acusasse você a semana inteira. A sua falta de oração, você se sentiu fraco, você se sentiu perturbado. Talvez as coisas aconteceram de uma tal maneira que você perdeu totalmente o controle, porque você não tem mais intimidade com Deus. Alguns, ao invés de ir para um lugar de encontro livre, leve, ansioso para dar e ouvir de Deus, você vem com o coração perturbado, porque a semana inteira você não se encontrou com Ele. Talvez você esteja desligado, deprimido, sentindo-se distante de Deus, e parece que talvez no seu interior você diz: meu Deus, eu vou para a igreja para quê? Eu nem falei com Ele a semana inteira, meu Deus. Eu vou para a igreja para quê se eu nem li a Bíblia? Melhor ficar em casa. Senhor, se eu chegar na sua casa, meu Deus, como é que eu vou orar? Porque eu não orei a semana inteira, não li nem a Bíblia, misericórdia, eu não falei contigo, e eu estou na tua casa, eu estou na sua presença, o que há de ser de mim? Às vezes a gente chega assim na igreja, com uma pressão forte, e é o que o inimigo gosta de lançar pressão sobre nós, o inimigo gosta de lançar terror sobre nós, o inimigo gosta de lançar coisas sobre nós, o inimigo gosta. Mas eu quero te dar uma boa nova, que Deus ensina para mim quanto para você. Culto de adoração é a sua oportunidade de achar novas forças na presença de Deus. A casa de Deus é um lugar de oração, é um lugar de se conectar com Deus.
Eu quero ler um texto para vocês, irmãos, que é um texto que derrete a gente por inteiro. Cantares de Salomão, capítulo de número 2. Olha que coisa linda, lá no verso de número 14, diz o seguinte: pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é o que? Doce, e o teu rosto é? Olha o que Deus está dizendo para você, o seu rosto é lindo. Fala para o seu lado, Deus está dizendo que o seu rosto é lindo. Pode parecer que é feio, mas Deus está dizendo que o seu rosto é lindo. Esse texto eu acho lindo demais. Esse texto ele derrete por inteiro, porque Deus nos chama porque está com saudade. Ele acena para a sua pomba, para a sua noiva, como uma pomba assustada às vezes fica nervosa, facilmente assustada e se esconde nas fendas das penhas. Está se escondendo porque tem medo de aparecer, tem medo de se expor, tem medo de se apresentar diante do Senhor. Embora tenha chegado na congregação, ainda se esconde, se sente insegura, o coração está distante e talvez está insegura sobre a aceitação de Deus para com ela ou para com ele, e ele não quer se sentir livre, não quer voar na presença do Senhor, não quer se apresentar diante do Senhor. Mas Deus vai dizer: deixe-me ver o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz. Olha o que Deus está dizendo para você essa manhã, misericórdia, isso é forte demais. Deixe-me ver o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz. Salmo 3, verso 3. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta, o que levanta a minha cabeça. Deus está dizendo essa manhã, querido irmão e irmã, Deus está querendo te chamar para fora. Sai, para de ficar escondido. Aqui é o lugar de você ser empoderado pela palavra, aqui é o lugar do Espírito Santo te tomar por inteiro, você ser tomado de autoridade. Sai da escuridão, vem à luz, porque Deus quer levantar a sua cabeça, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ver o seu rosto. Tem coisa mais maravilhosa que isso? Vou dar glória a Deus por isso. Isso é coisa maravilhosa. Deus quer olhar para nós. E talvez você diz: ai, pastor, eu estou com vergonha de ir para a igreja, pastor, eu estou me sentindo mal. Olha o que Cantares está dizendo para nós. Assim como um noivo olha para a noiva: saia, pomba minha, aparece, eu preciso olhar a sua face. Deus é esse que está dizendo: eu quero ouvir a sua voz. Levanta a sua cabeça, porque eu quero falar com você. Você está na minha presença. Agora você entende que os serafins faziam dia e noite, eles declaravam com toda a autoridade algo que eles sentiam, tinham prazer. E às vezes eu fico olhando para esse texto de Apocalipse capítulo 4, verso 8, e fico pensando: meu Deus, se nós podemos ter essa oportunidade, essa honra única de cantar com os anjos, como irei cantar se eu estou escondido? Como irei cantar, Fátima, se dentro do meu coração eu entro dentro da igreja, mas eu estou ali escondido, ali diante as fendas da se eu estou escondido, eu não quero apresentar o meu rosto. E aí o pastor tem pregado, a palavra tem dito a nós: olha, o Espírito Santo quer descer, quer se manifestar, Deus quer te encher, algo novo vai acontecer, mas aí dentro de você está lá você escondido. A Bíblia diz que quando eu começo a adorar, algo acontece, a atmosfera muda por inteiro. Quando a gente convida, vamos entrar na presença do Senhor, nós estamos falando de uma atmosfera mais intensa. E quando a gente alcança a atmosfera, a gente diz o seguinte: Senhor, eu não quero sair daqui. É o que Davi vai dizer: eu não quero sair daqui. A Bíblia conta para nós que quando Davi entrava para adorar o Senhor, quando ele escrevia os seus salmos, a Bíblia contava que era um ambiente incrível. Davi, ele pegava o violão, ele se sentava ali, ele olhava a Arca da Aliança e começava a tocar, porque algo que ele via, algo que ele sentia, o impulsionava a adorar o Senhor. Ele pegava o violão e ficava ali, Alex, tocando e anotando, e cantando, tocando, e ali Deus descia de uma tal maneira. Se tinha algo que ele tinha prazer, é de estar ali no Santo dos Santos, na presença do Senhor, diante da arca. Era a alegria do dia dele, porque ali Deus ia dar algo novo para ele, uma canção nova, uma expressão nova, algo de uma tal maneira que ele disse para todo mundo: olha, uma coisa eu peço, uma somente, que eu possa
todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Porque algo acontece quando eu adoro ao Senhor. A presença dele vem de uma tal maneira que eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui. E eu começo a entender agora, irmãos, quando os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que me faz sentir livre na presença dele. Agora eu entendo porque os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que em Cristo me faz sentir a vontade, que me faz entrar na presença, onde o véu foi rasgado, e eu, cheio de confiança em Cristo Jesus, posso me encontrar diante da graça, do trono da graça de Deus, e dizer: Pai, eu estou aqui diante de Ti para dizer que eu Te amo, para dizer que eu preciso de Ti. Senhor, obrigado por essa santa oportunidade que o Senhor está me dando. Por isso eu posso dizer, como os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que quando eu adoro, eu sou preenchido da sua presença. Eu posso declarar com toda a autoridade: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que quando eu chego, Ele diz: eu quero ver teu rosto, eu quero ouvir sua voz. Olha que coisa incrível, meu Deus do céu. Você já imaginou Deus dizer isso para você? Aliás, Ele está dizendo isso em Cantares: eu quero ouvir a tua voz. A tua voz. A palavra de Deus vai dizer que quando você adentrar na presença de Deus, que suas palavras sejam poucas suas palavras. Quando nós vamos entrar na confissão, que sejam poucas suas palavras. Ao momento do temor, da reverência, e ao momento da adoração. E na adoração, o que Deus quer ouvir é o teu coração. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir você cantar. Já pensou nisso? Deus quer ouvir você cantar. Olha que coisa fascinante. Olha que coisa, dá para discernir isso. Às vezes eu paro assim: meu Deus, como funciona isso? Por mais que a Bíblia me revele isso, por mais que eu cante, eu ainda fico perdido nessa pergunta. Deus quer ouvir você cantar. Dá para acreditar? Deus quer ver o seu rosto. Marco Aurélio, sai desse medo, traz o teu rosto para fora. Jandira, sai dessas preocupações, venha para fora. É como Deus fala: Lázaro, sai daí e vem para cá. Porque você nasceu para ser adorador, você nasceu para atender esse chamado de adorar a Deus. Em nome de Jesus, entra na presença do Senhor livre. E aí, quando a gente entende isso, a gente fala: meu Deus, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, aquele que é e que há de vir. É isso. Há algo na presença de Deus que me faz declarar dia e noite que Ele é santo. Há algo na presença do Senhor. Eis a palavra de Deus para nós hoje. Quando você adorar, o Espírito Santo se sente livre, de uma tal maneira que na mesma frequência, eu e você recebemos liberações de graças, dons espirituais. Porque culto é lugar de encontro, de se conectar com Deus, onde você pode chegar ali cabisbaixo, pode chegar ali triste, mas você vai orar, você vai chorar, e Deus vai dizer: agora que você vai me adorar, levanta o teu rosto, porque eu quero ouvir a sua voz, eu quero ver seu rosto. Uau! Você já saiu de casa e pensou assim: meu Deus, eu estou indo para a igreja porque Deus quer ver meu rosto e quer ouvir minha voz. Já pensou vir para o culto com esse entendimento? Chegar no culto à noite e falar assim: eu estou indo porque Deus quer ouvir a minha canção. E às vezes ele fala assim: não, pastor, Deus não precisa de adoração, mas Ele procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. A questão não é a canção, é a questão como que você canta a canção. É isso que Deus quer ver na gente. Ele quer ouvir a nossa voz, Paulo, porque Ele sabe que nós somos aqueles que amam ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor de uma forma poderosa. Mas eu quero convidar você a se colocar de pé junto comigo, em nome de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que Deus ouviu a sua voz hoje? Será que Deus viu a sua face hoje? Que nós viemos adorar, não é verdade? Culto é lugar de encontro. E chegar no encontro com o rosto tapado, com véu no rosto, não é verdade? Com véu no rosto e Deus ouviu a nossa voz, não tem sentido. Por isso que eu pergunto: Deus ouviu a sua voz hoje? Deus viu a sua face hoje? Eu quero convidar você a vir ao altar do Senhor para dizer: Senhor, eis aqui a minha face, eis aqui a minha voz. Eu quero apresentar a Ti nessa manhã